Boa noite, tudo bem? Vocês já sabem do que a gente vai conversar hoje de novo, né? Lá vem o Michel, toca a musiquinha, videozinho. Lá vem, acho que é o Michel, né? Pois é. Hoje nós vamos de novo voltar a falar sobre os 10 mandamentos, né? E a gente está no 7º mandamento. Alguém arrisca dizer qual que é? Começa com não adulterarás. Isso aí. Na última vez que a gente conversou sobre os 10 mandamentos, a gente viu o 6º, que ele falava sobre não matarás. Ó, o pessoal tá ficando ligado. Eu vou exigir um pouco mais agora. Naquele que era de não matarás, a gente falou que nós vivíamos em uma cultura de... Vocês lembram? Começa com E e acaba com orte. Morte, né? Uma cultura de morte. Nós estamos inseridos, então, em uma cultura de morte. E então, que a gente disse que na sociedade, a sociedade, de certa forma, decide quem vive e quem morre, né? Mais ou menos assim. Hoje, então, a gente vai falar sobre o 7º mandamento, que diz, não adulterarás. É um mandamento bem curto. Alguém sabe me dizer o que é adulterar? O que seria adulterar? Levanta a mão e dá um grito. Traição? Opa, os caras já tá pesado o negócio. O que mais? Eu vi que eu falei adulterar, não adultério, mas nós vamos indo nessa. O que vocês acham? O que é adulterar? Quando a gente adultera a gasolina, que o pessoal adultera a gasolina, o que está fazendo? Uma fraude, né? Está pecando de certa forma aqui, né? Então, adulterar é quando a gente muda o sentido de algo, muda o sentido original que aquilo foi feito e transforma numa outra coisa, né? Então tem a gasolina pura e o cara vai lá e coloca sei lá o que e vende, ele batizou a gasolina, ele adulterou a gasolina, porque ele mudou o estado original da gasolina para uma outra coisa que não deveria ser assim. Sempre que a gente muda o propósito de algo, aquela coisa foi feita para alguma coisa, com algum propósito, e a gente muda isso, nós estamos adulterando o processo, adulterando a função, o objetivo daquilo que foi mexido, né? Então é mais ou menos por aí. E quando a gente fala no 7º mandamento, não adulterarás, o pessoal já levanta a mão, já diz traição, né? Adelar diz traição. A gente já fica com o pelo arrepiado, porque daí é pular cerca. Essas coisas meio baixaria que o mundo fala, e teste de DNA no ratinho, e assim por diante, vai, né? Mas não é só isso. Esse mandamento de não adulterarás, claro, tem muito a ver com o relacionamento. Nosso relacionamento com o marido, esposa e tal, né? Mas não é só isso, né? Hoje a gente vai falar sobre 2 tipos de adultério. Um adultério, então, no âmbito dos nossos relacionamentos e o adultério no âmbito espiritual. Vou dar uma pincelada um pouquinho, a gente vai conversar sobre a parte espiritual também. Vamos abrir lá, então, em Êxodo 20, versículo 14. Só para vocês perceberem que eu não estou mentindo. Lá em Êxodo 20, então, a gente tem o 7º mandamento. Êxodo 20, versículo 14. O que ele diz lá? Não adulterarás, né? Simples assim. Deu para entender um pouco, então, sobre o que a gente vai conversar hoje? Vamos baixar nossa cabeça, pedir para que Deus realmente possa estar nos falando o que Ele quer nos dizer isso, e que isso seja um desafio para que nós não estejamos aqui ouvindo algo e pensando nos outros, fulano de tal, que está praticando tal coisa, mas que a gente possa estar permitindo que Deus fale para o nosso coração, e o que Ele quer dizer para nós, né? Pai, eu entrego a Ti esse momento de edificação que nós vamos ter, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, aprender um pouco mais sobre a Tua vontade, um pouco mais do Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. E eu te peço que o Senhor esteja usando esses minutos para que a gente possa estar sendo transformados por Ti, em base desse 7º mandamento, Pai, e tentando entender um pouco o propósito e o porquê o Senhor permitiu que ele estivesse na Bíblia, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá. O 7º mandamento, você pode passar para mim. O 7º mandamento, ele diz assim, não adulterarás. E ao contrário, então, do que este pensa, que é pular cerca e traição, essas outras coisas, esse mandamento tem uma ligação muito forte com a preservação da família. Assim como o 6º mandamento, que a gente comentou na última vez que a gente conversou sobre os 10 mandamentos, que não matar, não é simplesmente tirar a vida de alguém, mas assim é valorizar e preservar a vida. O 7º mandamento, ele está preservando a família. E é em cima disso que ele se trata.
Por que preservar a família? Qual que é o sentido disso, né? Por que ele diz não adulterará? Bom, para isso a gente precisa entender um pouco do contexto do que estava acontecendo com aquele povo no Antigo Testamento lá que tinha sido liberto do Egito e que eram pequenas tribos que o pessoal estava lá e vivia em comunidade, em família, e que a família era o núcleo de da futura grande nação que iria ser Israel. Se algo acontecesse com aquela família, com aquelas famílias, possivelmente seria destruída uma nação inteira. Então a família, ela sempre é o embrião da sociedade. E naquela questão, Deus deixou o 7º mandamento para preservar a família e aquelas famílias que lá estavam, que eram o embrião da futura nação que seria depois Israel. Então, não adulterarás tem a ver com preservar a família. Gostaria que vocês gravassem isso. Por quê? Agora a gente vai continuar falando. Então, aqui está escrito, assim como no 6º mandamento não matarás, tem como propósito preservar a vida, o 7º mandamento tem como objetivo preservar a família. E por que a família, então? Da mesma forma, na nossa sociedade, a família é a base de tudo. E se a família é destruída, praticamente tudo é destruído. Se a família é destruída, a igreja é destruída. Se as famílias que estão aqui hoje não são famílias sadias, que vivem em princípios cristãos, nós como Aliança Bíblica não precisa nem estar aqui. Porque não vai ser uma igreja sadia, uma igreja que reflete a Cristo. Jamais. Se dentro da nossa casa não é assim, aqui não vai ser. Né? E se aqui não é, fora também não vai ser. Né? Então, a família é fundamental na sociedade e é algo extremamente sagrado, aquilo que Deus constituiu, né, como a família. Então, o que tem a ver com o adultério? O adultério simplesmente destrói famílias. Quando acontece um adultério, ele destrói uma família, destrói o embrião da sociedade, ele destrói a base da sociedade, e é isso que ele acaba fazendo. Eu vi uma ilustração sobre a família, que eu achei interessante, que eu posso até comentar com vocês. A família é mais ou menos como, de certa forma, uma árvore, uma planta que a gente tem que semear. Eu vi um senhor dizendo que ele queria plantar uma árvore para fazer sombra na garagem dele, assim, na frente da garagem. Né? Ele plantou lá uma sementinha, sei lá de que flor, de que planta que era. E numa dessas ele foi lá e tal, foi regando e tal, e veio, foi crescendo. Mas isso demorou muito tempo. A gente sabe que não é da noite para o dia para uma árvore crescer. E numa dessas, a árvore estava desse tamanho, ele todo esperançoso, fazia, 4 anos que estava crescendo, deixando crescer a árvore. Ele foi podar alguma coisa no jardim sem querer, pá, bateu lá. A árvore continuou verde ainda, mesmo depois da paulada que levou, né? Mesmo ter cortado um pouco da raiz dela, continuou verde. Só que ele não sabe dizer se aquela árvore iria continuar verde por mais quanto tempo, se ela ia morrer ou não, sabe? Se ela ia durar, quanto tempo que tinha de vida ainda. Mas o certo é que ela estava machucada. E uma família também é assim. Demora muito, de certa forma, para se constituir uma família. Entre homem e mulher, e até vir filhos e crescer e ter uma família constituída. Isso é uma vida inteira de cultivando uma família. E que muitas vezes, por um momento de descuido, a gente corta uma raiz e que a gente não sabe depois dizer se. Aparentemente, aquela família ainda pode aparentar unida, estar unida, verde como a árvore, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. E a gente não sabe também quanto tempo que talvez esteja com os dias contados. Então o adultério, levando para um contexto assim, ele é essa paulada na raiz que destrói uma família. Muitas vezes é possível recuperar, muitas vezes não. Muitas vezes há destruição completa. Né? Então falando sobre o adultério, o que o adultério ele nos diz? O que ele representa nos nossos dias, né? Botega, pode passar, isso aí. Então, no 6º mandamento, nós estávamos inseridos em uma cultura de morte. Agora, falando sobre o 7º mandamento, que diz de não adulterarás, eu posso dizer para vocês, para ficar um pouco mais claro, que nós estamos vivendo em uma ditadura do sexo livre. Por que eu digo isso? Porque na nossa sociedade, cada um, de certa forma, hoje é livre para fazer o que quiser, né? E até mesmo o sexo, ele é explorado de inúmeras formas. Desde para vender um carro, ou gasolina, ou um pneu, né? Para cerveja, né? Para vender qualquer coisa. É usado o sexo, uma mulher pelada, um homem de alguma forma,
Sempre o sexo ele é uma moeda de troca, algo para incentivar o consumo, para chamar a atenção de alguém. Essa é a nossa sociedade. Nós vivemos em uma ditadura do sexo livre. E digo mais, vocês ficaram sabendo, isso já não é de hoje, daquela PL 122, onde que qualquer um que criticar algo de algum homossexual, uma união homoafetiva, isso já é crime, né? Então, a gente vive numa ditadura do sexo livre, onde que cada um pode fazer o que quiser e pronto, acabou, né? Meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, né? E assim a gente se prostitui, se vende, e essa é a nossa a sociedade onde que a gente vive, né? Então, a gente pode ver isso, essa questão da ditadura do sexo livre, de explorar o sexo para qualquer coisa, a gente pode ver isso principalmente na mídia como um todo, né? Na propaganda, né? Em filmes, na música, na arte em geral. O apelo sempre é o quê? É o chifre que colocou no cara, né? A mulher que eu perdi, a traição que aconteceu. Eu posso dizer para vocês, de certa forma, que a arte contemporânea, a arte que existe nos nossos dias hoje, ela é baseada numa cultura do sexo livre. Uma cultura de que ninguém é de ninguém, e numa cultura em que cada um faz o que quiser, e que a traição e todo esse elo matrimonial não vale nada, é descartável. Nós vivemos nisso. Então, a arte, de certa forma, tudo aquilo que é criado de forma artística hoje, se a gente for analisar as porcarias que a gente escuta, como música, as porcarias que a gente lê na literatura, as porcarias que a gente assiste em seriados e novelas, tudo é baseado em triângulo amoroso, e um pega um e faz não sei o que com o outro. Essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade que vive uma ditadura do sexo livre, né? Ficou claro isso? Então o sexo ele é utilizado como uma moeda de troca para estimular a compra. E nós vemos isso até mesmo nas propagandas de carro, de celular, de cerveja, de perfume, né? O sexo, portanto, ele é banalizado, ele é vulgarizado por essa cultura como um instrumento de consumo, como uma moeda de troca. E ele é o prazer máximo de toda a experiência. Por que eu digo que o sexo ele é o prazer máximo de toda a experiência? Porque o homem, ele não vai ter aquele carro tal só porque ele gosta, mas porque ele busca algo muito além disso, né? A mulher daqui a pouco não vai passar um perfume e tal, porque ela se sente mais cheirosa. E para ela talvez é bom. Mas a gente sabe que não é bem assim. É muito mais para os outros, para conquistar outros, para ganhar a atenção, o carinho, o amor, do que qualquer outra coisa. Essa é a ditadura do sexo livre. Então, o sexo ele é o prazer máximo de toda experiência. Eu vou trabalhar para me ter dinheiro, para me correr atrás disso aí, do prazer, né? É isso que o mundo prega ali fora, ou não? Isso é até meio duro de falar. Faz para vocês que quando eu fiquei tentando entender sobre isso, eu pensei, puxa vida, por que eu fui pensar nesses 10 mandamentos e agora ter que ficar falando essas coisas? Porque fico meio encabulado. Mas o mundo que a gente vive é isso, né? E se Deus colocou lá na Bíblia o 7º mandamento dizendo assim, não adulterarás, porque eu vou ter vergonha de falar para vocês que a gente não tem que adulterar, porque eu vou ter vergonha e vocês vão ter vergonha de assumir que a gente vive numa ditadura do sexo livre, por que nós vamos ter vergonha de dizer que o nosso corpo não é para se prostituir como está lá fora? A gente não tem que ter vergonha disso. Está na Bíblia, né? Então, o sexo, ele é uma moeda de troca e é o prazer máximo de toda experiência. E a gente passa um perfume para que as mulheres avancem. Vocês viram essa, né? Você passa avanço e elas avançam, né? É assim. A mídia como um todo é assim. A gente vive nisso. Verdade ou mentira? Verdade, né? Verdade. Por incrível que pareça, eu estava estudando e eu pensei, gente, mas como é que pode um mandamento... A gente sabe disso, né? Claro, mas como é que pode um mandamento assim tão curto ser tão presente nos nossos dias, né? Algo assim tão prático, tão simples e tão prático, né? Mas então tá, já que a gente está falando sobre o sexo, sobre o prazer, sobre homem e mulher, traição, adultério e tal, o que Deus tem a ver com essa história? O que a Bíblia diz sobre o sexo, né? Mas e Deus, o que ele diz sobre o sexo? O que vocês acham que ele diz? Vamos ver então, né? Vamos lá, em Gênesis 1, podem abrir a Bíblia ali, Gênesis 1, versículo 27 até o 28. Vamos tentar entender o que Deus diz sobre isso. Gênesis 1, versículo 27 a 28. Eu vou ler aqui, ó, tá na tela. Então olha só. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vírgula. Ponto e vírgula.
Aqui parando aqui, dá para te lembrar do 6º mandamento. Que por que a gente não tem que tirar a vida de alguém? Porque aquela pessoa, ela é criada à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente tira a vida de alguém, a gente está tendo uma afronta diretamente a Deus, que é o portador daquela imagem ali. Então, só para recapitular um pouco o que a gente falou, tudo está um pouco ligado, né? Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gostaria de voltar dizendo aqui, Deus os abençoou e lhes disse, o que diz aí? Sejam férteis e multipliquem-se. Bom, em primeiro lugar, a gente pode entender então que o sexo não é uma coisa ruim, pelo contrário, Deus abençoou e deu essa ordem para o ser humano, para Adão e Eva, naquela época ali e tal, falou para eles, disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então, cai por terra essa ideia de que o sexo é uma coisa banalizada, vulgar e que nós cristãos não temos que pensar nisso. Não, peraí, vírgula, depois a gente continua esse assunto. E também não cai no outro lado que a Igreja Católica, na Idade Média, dizia que o sexo era só para se reproduzir. Também não é isso, né? Isso não é o que Deus diz. Vamos continuar. O que Deus acaba dizendo também para Adão lá em Gênesis 2:18. Olha só o que Deus diz para Adão. Para a gente entender como isso é algo que Deus criou, é algo que Ele estipulou, algo que Ele fez para o bem do homem. E Ele diz assim lá em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Tem algumas traduções até que diz, farei para ele uma mulher idônea, algo nesse sentido, né? E uma vez eu ouvi que se algum rapaz solteiro aí está procurando uma companheira e quer saber o que Deus espera de uma mulher, não vale fazer piadinha aqui com os adolescentes, aí eu já vi o pessoal dando risadinha. Mas se vocês, homem, estão procurando encontrar uma mulher e o que vocês podem esperar numa mulher, segundo o que Deus tem, eu vi uma vez isso, que seja uma mulher companheira, que seja auxiliadora e que seja idônea. Mais ou menos por aí resume a busca de vocês, né? Então, o que Deus disse ali em Gênesis 2, voltando para o assunto do sexo, ele diz assim, não é bom que o homem ande só, farei para ele uma companheira. Então, quando Deus diz que não é bom que o homem ande só, é porque não é bom que o homem ande só. E uma das coisas mais engraçadas, se tratando sobre esse assunto, né, de família, dessa questão do mandamento e tal, e também do romantismo, porque não, homem e mulher, a gente pode ver aqui em Gênesis 2:23, um pouco mais para frente, estão escritas as primeiras palavras do homem na Bíblia. E a gente pode ver que Adão, ele era um cara extremamente romântico. Extremamente romântico. Então isso não é uma coisa de hoje, né? O que ele diz aí? O que Adão declara para Eva? Ele diz assim, Gênesis 2:23. Disse então o homem, declamou então Adão, né? Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, se vocês lembram, Adão ele estava dando nome para os animais e ele percebeu que não tinha uma companheira para ele. Ficou muito frustrado. Aí Deus botou ele em sono profundo, arrancou a costela e fez uma mulher. E quando ele acordou, o que ele disse? Essa é carne da minha carne, né? Adão era um cara muito romântico, né? Então, às vezes falta um pouco de romantismo nos nossos relacionamentos, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Até poderia colocar de desafio se tu tá com a sua esposa, o homem que tá com a esposa ao lado, de dizer assim, você é osso, não é? Você é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Pode declarar isso, eu sei que ela vai se derreter, né? Então, você pode ver que a primeira mulher já nasceu sendo cantada, né? E a primeira frase escrita do homem na Bíblia foi um poema, foi algo muito romântico, né? Viu, gurizada solteira? Só não salta essa aí que eu acho que não cola mais, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer com tudo isso? É que Deus, então, Ele criou o sexo, Ele criou esse prazer. Ele criou isso no momento pro benefício do homem, pro benefício da sociedade como um todo, né? Ele deu isso pro homem. Mas Ele deu também um contexto específico, né? Que é o casamento.
E o que é o casamento, então? O casamento, ele é uma união exclusiva, é uma união vitalícia e é uma união entre um homem e uma mulher. Senão, não é o que Deus, pelo menos, nos diz. Tendo como base aqui Adão e tudo isso, né? Então, o que é o casamento? Vamos lá. É exclusivo, uma união vitalícia. Uma união exclusiva por quê? Porque é só eu e aquela pessoa. Não existe esse negócio de relacionamento aberto. Não é isso que Deus quis dizer com isso. É um relacionamento vitalício. Por que é vitalício? Porque é até morrer. Entenderam? E é homem e mulher por quê? Porque foi assim que Deus estipulou. Foi isso que ele criou, né? Então, isso, dentro desse contexto, é que existe o sexo, é que existe toda essa questão da união de um casamento, união de um homem e de uma mulher, e que ali pode entrar, então, a questão do 7º mandamento de adulterar, né? Que adulterar o que é? O que eu quero dizer com isso? O casamento, ele é, que nem a gente comentou antes, a instituição, acredito, mais sagrada, uma das mais sagradas criadas por Deus, né, para o homem. O casamento, a família. E se a gente colocar, quer dizer, se nós pensarmos que o relacionamento entre um homem e uma mulher pode ser traído, pode ser desfeito, pode ser rasgado, pode ser banalizado, o que mais na nossa sociedade pode ficar de pé? Se o relacionamento entre um homem e uma mulher, se a confiança que existe entre um homem e uma mulher pode ser traída, qual outra confiança no mundo que pode ser ainda equilibrada ou pode ter continuidade? Se a essência, se aquilo de mais sagrado pode ser perdido, mais nada pode ficar de pé. Um homem que se sente livre para trair a sua esposa, uma mulher que se sente livre para trair um homem, sente a liberdade de trair, de romper qualquer tipo de acordo, de fazer qualquer outra coisa. Então, se o relacionamento entre um homem e uma mulher pode ser traído, o que fica de pé? Essa que é a pergunta. O que fica de pé? E é nesse contexto, então, que entra, novamente, a gente falando sobre o 7º mandamento, lá no Egito, e também aplicando para nós, né? Não adulterarás era realmente para que se preservasse a família, e que se preserve a família, né? Então, gente, nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos. A confiança que existe dentro de uma família entre um homem e uma mulher. Essa é a essência. Então, o que esse mandamento proíbe? Falando especificamente sobre esse mandamento. O que esse mandamento proíbe? Deixando mais prático para que a gente possa tentar nos policiar no nosso dia e ver que isso também não é só para marido e mulher. Esse mandamento ele proíbe o consumo de mídia que promove a libertinagem e a lascívia. Talvez essas duas palavras fiquem muito difíceis para a gente entender. Mas, resumindo assim, é proibido assistir Big Brother. Entendeu? É proibido assistir novela que tem aquela pegação, né? É proibido assistir aqueles seriados que tem aquelas cenas que ficam durando por muito tempo e que a gente fica lá assim, né? Gente, eu vou dar um conselho para vocês. Eu gosto muito de assistir filmes, mas quando chega essa parte do rola que rola e você sabe o quê? Eu sempre passo para frente porque eu não vou perder nada, sabe? Não vou perder nada do roteiro, não vai acontecer nada de diferente naquele momento ali. Pelo contrário, de tanto que a gente fica vendo aquelas cenas ali, de tanto que a gente fica vendo esses tipos de material que a mídia nos coloca, a gente fica consumindo isso, é como a gente acaba perdendo o discernimento do que é bom e do que é ruim, e isso acaba sendo algo, trair, o que é trair, né? Isso acontece, né? Mulher com mulher, o que é? Não é nada. A novela das outras já é a terceira novela que já tem isso, tô acostumado. Quanto mais a gente consome esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo, é como se nós estivéssemos nos dando soco, nos punhalando, nosso próprio coração. Vocês podem até fazer um exercício, ficar se dando soco, para te ver se numa altura do campeonato vai amortecer, tu nem vai mais sentir nada, né? E é mais ou menos isso. A gente fica assistindo seriados e novelas e filmes e lendo coisa e na internet não sei o quê, que nós mesmos a gente fica se batendo no nosso coração, batendo na nossa consciência, e que a gente não percebe problema nenhum em ver a novela das 8 mais. Não vê mais. De assistir uma série, ela é legal, só tem umas coisas meio ruins aqui e tal, mas... né? Vamos pegar a parte positiva. Gente, a gente está cauterizando o nosso discernimento, a gente está queimando a nossa consciência, amaciando e fazendo com que isso seja permitido. A gente acaba nem percebendo mais o que está na frente dos nossos olhos, e depois dentro da nossa casa ou no nosso círculo social,
vira e é normal. Outro assunto, então, é a pornografia, que hoje, principalmente com a internet, é algo bem complicado. Qualquer coisa que tu abre na internet, pum, já está ali. Já está ali. Tu vai procurar, tipo assim, aluguel de imóveis. Pum, vê uma mulher pelada lá vendendo uma casa, né? Vai procurar sobre não sei o quê, pum. Gente, cuidado com isso, cuidado. Fornicação e adultério. O que esse mandamento proíbe? Então, proíbe fornicação e adultério. O que eu quero dizer com isso? Fornicação é fazer sexo antes do casamento. Porque o sexo, como a gente entendeu, ele é para o casamento. Então, quando a gente faz sexo antes do casamento, isso é fornicação e é um pecado e estamos pecando, desobedecendo o 7º mandamento. Fornicação também é fazer sexo livre. Por exemplo, eu vou na balada, conheço uma mulher lá e tal, e não tenho compromisso nenhum com ela, mas vou com ela depois para a cama. Isso também é fornicação, isso também é pecado. Isso é proibido por Deus. Deus abomina a fornicação e o adultério, que é trair, né, a traição dentro do relacionamento, dentro do casamento, então procurar algo fora. Também esse mandamento proíbe o homossexualismo, porque a gente viu que o casamento ele é uma união exclusiva, uma união o quê? Vitalícia e uma união entre homem e mulher. Então, o homossexualismo também é proibido por Deus diante desse mandamento. Certo? Claro? Simples? Dá para nós desligar a TV, cuidar o que a gente vai assistir, para não cair nesse mandamento de adulterar e de ter tudo isso, o nosso coração corrompido? Falando em coração corrompido, como é que a gente pode, então, se precaver diante desse mandamento? É guardando o nosso coração. E um exemplo muito claro aconteceu com o rei Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 até o 5. Vocês conseguem abrir ali? 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 até o 5, a gente começa a entender um pouco sobre o que aconteceu com o rei Davi, que também caiu no pecado do adultério. Vamos ver o que a gente consegue aprender com a história dele, né? Então diz assim, ó. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Bom, vamos continuar lendo o versículo 14 e 15. Alguém pode ler para nós, versículo 14 e 15, o que diz lá? 2 Samuel 11, 14, o que diz? Isso aí, tá. Só para a gente entender um resumo assim da história, né? O que aconteceu? Davi era o rei, e o lugar do rei era estar na guerra, na batalha, né? Ele descansou, ele relaxou, ao invés de cumprir com a função que era dele, ele ficou em casa. E quando ele estava em casa, passeando pelo palácio, ele foi lá no terraço e viu uma mulher muito bonita, nua, tomando banho. Naquela época, não era, culturalmente, era aceito o homem ter outras mulheres, até mesmo para um rei. E daí ele foi lá e o desejo dele, do coração dele, foi tão forte que ele disse, traz aquela mulher para mim. Você deitou com ela. Depois ele ficou sabendo tal que... Depois não, ele sabia que aquela mulher era casada, teve um filho, e daí ele mandou o marido para a guerra, né? Botou ali na frente da guerra para poder morrer, e ele poder libertar um pouco da culpa que estava nele, a vergonha que tudo aquilo iria acontecer. E se a gente for ver lá no versículo 26 e 27 desse mesmo capítulo 11, a gente vê que então Urias, o marido de Betseba, morreu e que daí Davi pegou ela como esposa. O que a gente tira dessa história, só uma pincelada bem curtinha, é que esse pecado, ele surge no nosso coração. Como a maioria dos pecados, ele surge no nosso coração. E é o nosso coração que a gente precisa cuidar. É no nosso coração que a gente precisa ter um filtro muito grande para não deixar ele ser invadido por qualquer coisa e a gente acabar pecando, né? A Bíblia diz que Davi, ele era segundo o coração de Deus. E até alguém que é segundo o coração de Deus caiu nesse pecado do 7º mandamento, né, de não adulterar. E uma coisa interessante também é que, culturalmente, para ele, o que o rei Davi estava fazendo, ele era aceito. Mas, biblicamente, não era permitido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que naquela cultura onde o rei Davi vivia, naquele momento da história, era permitido que o homem tivesse mais do que uma esposa. Era permitido. Então, culturalmente, era permitido. Mas, biblicamente, era proibido. Quantas coisas na nossa vida
que ao nosso redor, na nossa sociedade, culturalmente são permitidas. A gente pode fazer, mas biblicamente não são permitidas. Essa é uma delas, né? A questão da ditadura do sexo livre, né? Algo que acontece, mas que para nós, não, a gente sabe que não agrada a Deus, né? Então, o que aconteceu com Davi, se a gente continuar lendo, é que a família dele foi destruída e muita coisa que veio depois foi destruído por causa do pecado que ele teve com Batseba, né? Então, o adultério ele é um pecado que destrói famílias e que nasce no nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração. A gente precisa entender o que a gente coloca no nosso coração. E quando eu digo nosso coração, a gente precisa ter um filtro muito grande também nos nossos olhos, que são a janela para o nosso coração. Aquilo que a gente vê, que a gente quer ter, nessa questão do adultério, né? Passa pelos nossos olhos e vai para o nosso coração. E a gente vê, a gente fica fantasiando, fica pensando, fica buscando, fica construindo uma realidade que não nos pertence, fica construindo uma pessoa muitas vezes que não nos pertence, né? E que se aloja no nosso coração, e que a nossa cabeça, né? Começa a girar, 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 e que a gente fica tentando encontrar maneiras de tornar aquilo ali realidade. É isso que acontece, e é por isso que as pessoas caem em adultério. Muitas vezes insatisfeitas pelo casamento, e também fantasiando na vida em outras pessoas aquilo que elas gostariam que a esposa ou o marido tivesse. Pegando um pouco daqui, um pouco dali, buscando fora. Fantasiando algo que não é verdade, mas que é alojado no coração. E que entra pelos nossos olhos. E que nem eu comentei antes, que a gente se bate, e o filtro a gente deixa cair por terra, e tanta porcaria invade o nosso coração. Também Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele diz algo sensacional, para que a gente possa se encaminhar para o fim. Mateus capítulo 5, 28. Vamos lá, Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim, Jesus disse: Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Talvez o 7º mandamento fosse algo até tranquilo de poder se executar nos nossos dias e de não pecar. Porque assim, é só eu não pular a cerca. Pensar não tem problema. O problema mesmo está no ato, né? Mas Jesus, no Novo Testamento, ele não diz isso. Ele diz que qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Tá, isso vale para mulher também, né? Para homem e para mulher. Mas estou crucificando só os homens hoje. Mas, gente, hoje é muito mais complicado então para nós. Nós precisamos ter esse filtro e viver uma vida santa, uma vida separada dessa porcaria que existe no mundo, porque os nossos olhos são bombardeados e que nos fazem pecar diretamente por causa disso. A gente precisa cuidar do que a gente vê. A gente precisa cuidar do que a gente deseja. A gente precisa cuidar do meio onde que a gente vive e com quem está ao nosso redor. Aquela piadinha de mau gosto que a gente já dá umas risadinhas sabendo que não podia dar risada. Aquela que o cara diz, olha, né? A gente vive numa cultura da ditadura do sexo livre. Por isso é muito difícil. A gente precisa realmente guardar o nosso coração. E guardar também os nossos olhos, porque eles são a janela para a alma, né? Mas, apesar disso ser muito difícil, apesar disso de que Jesus ter pedido ali no Sermão do Monte e ter dito ser algo complicado de executar, não é impossível. E também, para aqueles que pecam e que têm dificuldade com isso, até mesmo o rei Davi, que foi um rei adúltero, teve perdão de Deus. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade com esse mandamento, que têm dificuldade com aquilo que o mundo oferece, que têm dificuldade e não vive uma vida santa, que não vive um relacionamento que é santo, que cai nessa questão de adultério, que cai nessa questão de fornicação, que cai nessa questão de internet, que cai nessa questão do olhar, que cai nessa questão de ver porcaria na TV, se a gente quiser realmente se libertar disso, tem perdão. Deus perdoou Davi, apesar dele ser um rei adúltero, né? O adultério também tem perdão. Então, se essa é uma dificuldade, porque isso é algo da nossa carne, né? Que nem o Adão falou, carne da minha carne, né? A nossa carne deseja outra carne. Se essa é uma dificuldade, entrega isso para Deus, para que a gente possa estar vivendo uma vida santa e uma vida que agrade a Deus, não uma vida de pecado. Mas eu comentei no início que a gente ia falar sobre 2 tipos de adultério. O primeiro adultério era em relação aos relacionamentos, que era isso que a gente comentou até agora. E o segundo, então, é o adultério espiritual. Então, o que é adulterar? Vocês lembram o que era adulterar?
Adulterar é mudar o estado original de algo, daquilo que ele foi feito, né? Foi criado. E agora quando eu começo a falar sobre o adultério espiritual, eu quero até voltar no primeiro e no segundo mandamento, né? Que dizia que não tinha, que existe só um único Deus e que a gente tem que adorar somente aquele Deus. E o nosso adultério espiritual, o que é esse adultério espiritual? É que na sociedade onde a gente vive, e a nossa vivência, acaba sendo completamente diferente do propósito que Deus criou o ser humano, né? Então, Deus criou o homem para outros objetivos, e não para essa ditadura do sexo livre, por exemplo. Então, por que é um adultério espiritual? Porque nós, muitas vezes, primeira coisa, vivemos um propósito completamente diferente ao qual o que Deus estipulou porque Ele nos criou, que é dar glória a Ele. A gente não dá glória a Deus na maioria das vezes. E nós, muitas vezes, apesar de estarmos aqui na igreja, somos adúlteros espiritualmente. E eu digo isso por quê? Porque da mesma forma que um casamento é um relacionamento exclusivo, é um relacionamento vitalício entre um homem e uma mulher, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser exclusivo, ele precisa ser vitalício, e ele precisa ser a essência e a primeira coisa nas nossas vidas. E quando eu falo que a gente comete um adultério espiritual, é sempre quando a gente coloca qualquer outra coisa à frente de Deus. E não temos mais um relacionamento exclusivo com Deus. Isso é adultério, um adultério espiritual. E aí eu pergunto para vocês, nós somos ou não somos adúlteros espiritualmente? Somos ou não somos? Só hoje, quantas coisas vocês colocaram em primeiro lugar antes de Deus? Talvez até a última partida do Brasileirão aí, né? Talvez até a pessoa que está do lado é mais importante do que Deus. Talvez o tempo, a correria, não tem, meu tempo é mais importante e não consigo nem vir para a igreja. Talvez para alguns, que nem eu comentei antes, a gente fica pensando, fulano lá, meu vizinho, ele é... Nessa questão aí da traição é bucha, né? Tem fulano de tal que faz tal coisa lá. Mas, gente, nós somos adúlteros também espiritualmente. E a gente troca qualquer coisa, troca o lugar de Deus por qualquer outra coisa. O nosso compromisso com Deus, o nosso pacto com Deus, muitas vezes ele é traído por qualquer coisa. Isso enquadra, então, no adultério espiritual e eu posso até dizer que muitas vezes nós somos adúlteros espiritualmente, né? Então, queria ler para você assim, quando nós falamos de adulterar, devemos nos lembrar que essa palavra tem um significado mais amplo do que imaginamos, porque adulterar pode significar ser fraudulento em mais áreas das nossas vidas do que simplesmente nos nossos relacionamentos. Podemos adulterar documentos, nós podemos adulterar palavras, nós podemos adulterar conceitos, tornar o original falso, e tudo isso é adulterar. Quanto hoje o mundo tem adulterado o conceito real de Deus na vida de todos. Sabemos com clareza que a imagem de Deus, ela foi distorcida diante dos olhos dos homens, pelos próprios homens, que se deixaram levar pelos enganos de Satanás. E esses mesmos homens têm sua vida adulterada, tirando o curso original e falsificada de acordo com a vontade do inimigo. Vocês entenderam o que a gente vive? Nós mesmos, o próprio homem, adulterou o propósito que Deus tinha para a humanidade e nós vivemos uma vida adulterada diante daquilo que Deus tinha para nós. Então, eu deixo para vocês algumas perguntas para que a gente possa estar refletindo e comentando até mesmo na célula e tornando isso prático, esse sétimo mandamento. Primeira pergunta é, como estão os nossos relacionamentos? Nós temos valorizado o nosso relacionamento, principalmente homem e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva. Nós temos procurado fazer esse relacionamento um relacionamento santo, um relacionamento que possa espelhar a Deus, que possa agradar a Deus, que dê frutos que agradem a Deus. Esse tem sido o nosso relacionamento. As nossas famílias, talvez a gente venha de uma família que sofreu com esse sétimo mandamento e que de certa forma foi que nem aquela árvore que a gente comentou no início, que foi cortada, que sofreu muito, que ainda continua meio bamba, mas está verdinha. Como é que está a nossa família diante disso? Uma outra questão, nós temos guardado o nosso coração? Eu tenho realmente colocado um filtro no nosso coração para abandonar tudo aquilo que me é oferecido nesse mundo que pertence ao diabo? Ou eu tenho aceito tudo que me é culturalmente permitido, mas é biblicamente proibido? E uma terceira pergunta, estou eu num relacionamento exclusivo com Deus? Eu vivo em um relacionamento exclusivo com Deus? Um relacionamento onde que Deus é a prioridade na minha vida? Eu vivo algo assim? Meu dia a dia é assim? Depois que eu sair dessa porta,
Deus vai ser a prioridade para mim? Ou eu estou alterando o propósito de Deus? Alterando aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu estou adulterando o propósito que Ele tem para mim. E eu vivo uma vida adulterada diante do que Deus tinha planejado. Essas perguntas que eu deixo para vocês, para que a gente possa estar entendendo a grandiosidade desse 7º mandamento, e que não diz simplesmente somente respeito à traição, mas que é algo completamente amplo e que impacta muito as nossas vidas, e que na nossa sociedade muitas coisas como o adultério e adulterar é culturalmente permitido, mas biblicamente a gente sabe que é proibido. Vamos baixar nossa cabeça? Pedir para que Deus examine nosso coração. Pega um momento agora, tu e Deus. Pede para que Ele examine e vê o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E o que tu tem adulterado do propósito que Deus tem para a tua vida. O que tu tem mudado dos planos que Deus tem. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, e te agradecemos em primeiro lugar porque a tua palavra ela é viva. E apesar de tu ter entregue esses mandamentos a um povo que vivia muito tempo atrás, Senhor, nós podemos ainda desfrutar dos teus ensinamentos através deles, Senhor, e fazer com que a nossa vida te agrade, tenha mais sentido e cumpra o propósito, Senhor, pelo qual tu nos criou, Pai. Eu peço a ti, Pai, que na tua misericórdia tu esteja avaliando os nossos corações, Deus, e nos mostrando de que forma nós temos adulterado o propósito pelo qual tu nos criou, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando dos nossos relacionamentos, Pai. E para aquelas pessoas que sofrem com o problema de se manter fiel a um pacto que foi feito, Senhor, diante de ti, diante dos homens, a um casamento, Senhor, a um matrimônio. Que o Senhor esteja dando força e que o Senhor esteja dando sabedoria para que isso seja resolvido, Senhor. Também para todos que têm dificuldade, Senhor, com os prazeres da carne, Pai, em desejar algo que ainda não é o momento de ter, Pai, de buscar algo que não é lícito diante dos teus olhos, Pai, que não te agrada, Deus. Que tu possa estar dando coragem e força no coração para superar isso, Senhor, e que o Senhor nos dê a saída, que o Senhor sempre nos mostre a saída para que não pecamos, Pai. Não pecamos diante de ti, Senhor. Que o Senhor esteja transformando aquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas, para que possamos cumprir plenamente, Pai, o teu propósito, que possamos viver uma vida santa diante de ti, não uma vida que agrada ao mundo, Pai, mas uma vida que agrada a ti, Senhor. Que nós possamos ter a coragem diante desse mundo que prega uma ditadura do sexo livre, do prazer, Senhor, e que isso é a experiência máxima de qualquer coisa, Pai, mas que nós possamos encontrar o prazer em ti em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa, Senhor. Que nós possamos ter a coragem, Senhor, de desligar uma TV, Senhor. Que nós possamos ter a coragem de fechar um livro, que nós possamos ter a coragem de sair de uma roda de conversas que não te agradam, Senhor. Pai, não nos deixe mais pecar, que o teu Santo Espírito esteja nos acusando sempre que estiver na beirada desse abismo, Pai, prontos a cair nesse pecado, que tu esteja nos dando sabedoria e força para não pecar e não te desagradar, Pai, mas que nós estejamos cumprindo plenamente o propósito que tu tem para nós, Senhor. Que o Senhor nos ensine no decorrer dessa semana, no decorrer dos nossos dias, como te honrar, como dar glórias a ti, Senhor, através dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, Pai, através das nossas atitudes, Senhor, e por meio das nossas escolhas também, Pai. Que tudo isso possa te honrar, que tudo isso possa te agradar, que tudo isso possa engrandecer o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor. Amém.